Em algum momento da sua vida, é provável que você já tenha se deparado com essa famosa equação, em um vídeo aqui no YouTube, em um filme ou até mesmo estampada em uma camiseta. Muitos de nós reconhecemos essa equação, mas poucos realmente entendem o que significa e o que representa. Talvez você esteja pensando, eu sei que é algo sobre transformar energia em massa e vice-versa, mas ela vai muito além disso. Como Einstein a criou, por que a velocidade da luz, que já é incrível, precisa estar elevada ao quadrado? Antes de continuarmos, é importante concordar com duas ideias. Caso contrário, você pode escolher parar por aqui. A primeira ideia é algo sobre a conservação do momento. Não sabemos exatamente como isso acontece. Alguns dizem que é porque o espaço é igual em todas as direções. A segunda coisa que você deve compreender é que a conversão de massa em energia só é possível se toda a massa for convertida em algo sem massa. Isso pode ser qualquer tipo de energia, mas para simplificar, vamos considerar que a massa total foi convertida em uma entidade sem massa, como um fóton. Pense nessa equação como a conversão completa dessa massa em energia luminosa. Agora, vamos falar sobre momento. Momento é a intensidade com que você se move no espaço, e a sua equação é bem simples. Momento é massa vezes velocidade. Imagine o movimento como um carro andando na estrada. A força de movimento é a combinação de o quão pesado esse carro é e a que velocidade ele está andando. Se o carro não estivesse se movendo, ele não terá força de movimento. Mas, na verdade, é impossível que algo esteja completamente parado. Mesmo que você pense que está parado, alguém em algum lugar está vendo você se mover. Por exemplo, as pessoas do outro lado do mundo estão se movendo em direção contrária a você. Os cientistas que estudam as estrelas estão vendo você se mover junto com a Terra. Então, mesmo que você pense que algo está parado, existem diferentes maneiras de ver esse objeto em movimento. Foi quando Einstein perguntou: como podemos medir a energia de algo se vemos as coisas de maneira diferente? Ele quis dizer que a energia depende de quem está olhando. Usando derivados das equações de Maxwell sobre eletromagnetismo, ele provou que a luz sempre se move na mesma rapidez, não importa como você a veja. É como se você jogasse uma bola e ela sempre fosse na mesma velocidade, não importa se você esteja parado ou andando. Einstein disse que a única maneira de explicar isso é que o espaço e o tempo estão ligados de maneira especial. É algo estranho e interessante de se pensar. O ex-professor do pensador alemão ficou muito curioso com a ideia do espaço e o tempo estarem ligados. Parecia algo muito importante, então logo ele usou a matemática para explicar que vivemos em um mundo com 4 dimensões, não 3. É como se além das 3 dimensões que podemos andar, agora existe uma quarta, que seria o próprio tempo. Agora, em vez de você se mover por meios de velocidades variáveis no espaço, você se desloca a uma velocidade ou taxa constante no espaço-tempo. Eu sei, é difícil de imaginar, mas pensa que todos estivessem no mesmo trem, à mesma velocidade, só que em direções diferentes. Ao voltar à equação original e assumindo que tudo se move na mesma velocidade pelo espaço-tempo, podemos separar essa constante de velocidade e então chegar a algo como a massa vezes a sua velocidade pelo espaço-tempo multiplicado por si mesmo. Sabemos que massa vezes velocidade é apenas momento, então isso define um momento sem direção. Vamos voltar ao exemplo do trem para você entender. Pense na equação original como a rota de um trem que viaja pela paisagem. Ao assumir que o trem representa tudo no espaço-tempo e se move à mesma velocidade constante, podemos separar essa velocidade como um motor que impulsiona o trem. Agora imagine que a massa seja o peso do trem e a velocidade pelo espaço-tempo seja a velocidade com que ele viaja. Multiplicar a massa pela velocidade pelo espaço-tempo e por essa mesma velocidade é como calcular a força total que o trem está carregando. Já que sabemos que massa vezes velocidade é apenas momento, podemos dizer então que a força total do trem não tem uma direção específica, assim como um trem em um trilho reto e contínuo, definindo assim um momento sem direção. Voltando à nossa equação, agora você pode notar algo familiar. Sim, o momento vezes a velocidade da luz é igual à energia de um fóton ou luz. E se multiplicarmos a massa por essa constante duas vezes, vemos a energia que pode ser criada se mudar toda a massa em energia pura. Mas por que isso é importante? Vamos olhar para a fissão nuclear, onde a massa é transformada em outro tipo de energia.
Se você conseguir observar o processo de fissão nuclear, que é muito rápido, quase na velocidade da luz, nesse instante, como sabemos, a massa relativística das partículas passa a ser significativa e assim sendo difíceis de acelerar devido a esse aumento de energia. Depois que a fissão acontece, ela se move muito rápido, algo como 10.000 km por segundo. Mas, por causa das velocidades relativas, elas parecem estar se movendo só 20 km por segundo. Sem a relatividade, nós teríamos um problema. Porque pareceria que a energia estava desaparecendo, assim violando a lei da termodinâmica. Mas, quando pensamos que a massa e a energia estão sempre se movendo na mesma velocidade pelo espaço-tempo, tudo faz sentido. É como se a massa e a energia fossem a mesma coisa e sempre tivesse momento. Isso nos ajuda a entender coisas complicadas como a fissão de uma maneira que faz sentido. Agora você pode dizer, ok Samuel, você falou e falou, mas ainda não entendi por que a velocidade da luz precisa estar ao quadrado. A multiplicação pelo primeiro termo c nos dá uma maneira de representar o momento sem direção da massa ou energia através do espaço-tempo, certo? Como agora não tem direção, o nosso momento não está viajando através do espaço ou do tempo, ele apenas é um valor fixo. Isso responde à sua dúvida, precisa ser ao quadrado, pois a multiplicação de dois vetores resulta em um valor escalar, ou seja, um valor que não possui qualquer direção ou movimento. Vocês lembram? Einstein questionou, como podemos medir a energia de algo se vemos as coisas diferentes? Para medir a energia, vou trazer a energia desse momento para o meu quadro de referência. Então, esse momento deve se mover no tempo comigo. Eu existo no que se chama de quadro próprio, o que significa que, do meu ponto de vista, eu não me movo em relação ao tempo, eu estou parado. Mas em relação ao espaço-tempo, não. Portanto, se a minha velocidade através do espaço é zero, a minha velocidade através do tempo deve ser igual a c, a velocidade da luz. Então, multiplico o nosso momento por c, permitindo que ele viaje comigo na mesma taxa no tempo. E é assim que chega na famosa equação E igual a mc ao quadrado. Mas calma, vale ressaltar um ponto importantíssimo. Toda essa questão que acabamos de ver de massa sendo transformada em energia não é exatamente massa. Primeiramente, quando Einstein publicou o artigo original em 1905, ele escreveu essa fórmula de maneira diferente, como massa é igual a energia dividido pelo quadrado da velocidade da luz. Isso porque, em sua raiz, a fórmula é uma forma de entender a massa e não a energia. Veja esse exemplo. O Sol, acredite ou não, ele perde 4 bilhões de quilos por segundo só por brilhar. Mas não se preocupe, isso não vai bagunçar a órbita da Terra ou algo assim. Essa perda é só uma gota no oceano se comparada à massa total do Sol, e só representa 0,07% da sua massa durante toda a sua vida de 10 bilhões de anos. Todo esse brilho e luz vem de uma troca de energia dentro do Sol. Havia mais energia no Sol antes da luz ser emitida, e isso fazia parte de sua massa. Esses 4 bilhões de quilos que o Sol perde são apenas uma mudança nas energias que movem as suas partículas. É algo que acontece o tempo todo, mas nós nem percebemos. É como se estivéssemos pesando a energia das coisas o tempo todo, mas sem saber. Se olharmos bem de perto para um átomo, até o nível dos quarks, veremos que uma parte significativa da massa do átomo é de fato a energia potencial de ligação dos quarks, que se manifesta como massa. Esta energia está ligada à força forte que mantém os quarks juntos dentro dos prótons e nêutrons. A ideia principal aqui é que a massa não é realmente uma coisa, é uma propriedade que toda a energia exibe. E nesse sentido, embora seja raro você pensar nela como um indicador de quantidade de coisas no sentido material, você pode pensar nela como um indicador de quantidade de energia. Então, sem perceber, estamos realmente, entre aspas, pesando energia. Toda vez que eu ouvir que massa está sendo convertida em energia, na verdade é a energia que se manifesta como massa que pode ser convertida em outro tipo de energia. Essa equação nos mostra que as diferenças que às vezes vemos em energia, pelo jeito que estamos olhando, realmente não importam. Tudo está se movendo como deveria no espaço-tempo, e a energia ainda está lá, exatamente como deve ser. Basicamente, a quantidade de energia que algo tem depende de onde e como estamos olhando para ela. Mas se pensarmos em algo que não tem seu próprio quadro de referência no espaço-tempo, como a luz, a equação nos ajuda a entender a energia real que está lá. É uma maneira elegante de entender algo que, de outra forma,
pareceria muito complicado. Ela nos ajuda a ver como a energia e massa estão ligadas, não importa como estamos olhando para elas. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero te ver no próximo vídeo.